Fala pessoal, vamos falar um pouquinho agora sobre segurança do paciente. E aí, eu quero deixar já uma primeira pergunta para vocês. Segurança do paciente é um setor ou é uma cultura? Deixa aí no comentário que eu vou responder todos vocês o que vocês acham sobre isso. Mas continue no vídeo que eu vou agora explanar um pouquinho sobre esse assunto de segurança do paciente. Bom, eu, Henrique, não concordo que seja um setor, mas a segurança do paciente ela seja uma cultura, né? Uma cultura de segurança do paciente. Mas vamos voltar um pouquinho e tentar entender o que é segurança, né? O que é segurança e o que é a segurança do paciente. Segurança é minimizar e mitigar o maior número de riscos possíveis para o meu paciente. Então isso seria a segurança do paciente dentro de uma unidade de saúde, certo? E por que eu concordo que é uma cultura? Porque não depende apenas do setor de segurança do paciente garantir a segurança do paciente dessa instituição. Se fosse responsabilidade somente dele e ele conseguisse fazer isso sozinho, eu concordaria que ele fosse um setor, né? Um setor que entrega um serviço de segurança do paciente e que é responsabilidade somente dele. Mas a partir do momento que isso transcende, que isso está além daquele setor, isso não é mais, não significa que seja um setor, mas sim uma cultura. Então existe um núcleo de qualidade e segurança do paciente, como algumas instituições falam, ou um núcleo de segurança do paciente, uma comissão de segurança do paciente, enfim, que trabalha, traz diretrizes, trazem dados, ações para tentar fortalecer essa cultura. Mas esse não é um setor, né? Eu não concordo que seja um setor, mas sim uma cultura, justamente por isso, porque é uma responsabilidade de todos. Existe essas pessoas, né? Vamos colocar entre aspas, de referência do núcleo de segurança do paciente, para que a gente possa consultar protocolos, dados, né? Alguém tem que administrar isso. E aí entra, né, esse núcleo de qualidade de segurança do paciente. Mas ele trabalha uma cultura, ele não é um setor que vai trabalhar ali um produto ou um serviço, mas sim uma cultura que a instituição vai ter que seguir. E aí, para a gente começar, né, como que a gente inicia a implantação de uma cultura? Costumo dizer que a implantação de uma cultura ela vem pela política. Então eu tenho que ter uma política de segurança do paciente. E essa política ela me traz diretrizes para eu trabalhar ali em cima para que eu possa garantir que essa cultura seja alcançada. E as diretrizes elas podem trazer dentro de uma política de segurança do paciente. Quais ferramentas mapeamos riscos e processos? Quais são os protocolos que queremos trabalhar? Qual que é o tempo das notificações? Qual que é o sistema de notificação? O que é never events? Vamos usar incidente com dano ou evento adverso? Porque são diferentes. Não é que são diferentes, as nomenclaturas são diferentes, mas o resultado é igual. Incidente, quando eu falo em incidente, quando a instituição trabalha com incidente, ela tem que classificar se aquele incidente tem dano ou é um incidente sem dano. Quando eu falo evento adverso, ele já é com dano. Então as instituições às vezes trabalham e misturam muito essas nomenclaturas, essas taxonomias. Eu costumo usar incidente, então incidente com dano, incidente sem dano, incidente com dano leve, do que evento adverso. Porque se eu usar evento adverso, automaticamente aquilo tem um dano, então tem um dano ali, certo? Bom, a política traz essas taxonomias, traz o tempo de cada etapa do fluxo das suas notificações. Depois da política, a gente vem então para a pesquisa de cultura de segurança do paciente. Olha só para você, por isso que eu falo com a cultura. A pesquisa de cultura, ela é aplicada para todo mundo da sua instituição. E todo mundo vai dizer o que ele entende que é segurança do paciente. Porque as pessoas, às vezes, confundem muito segurança do paciente com experiência do paciente, jornada do paciente com segurança do paciente, são coisas diferentes. Então as pessoas confundem muito. Então é muito importante que você faça essa pesquisa para você ter esses resultados e através desses resultados você vai trabalhar depois com a próxima etapa para a implantação dessa cultura, que é o plano de segurança do paciente, que de acordo com a nossa RDC, ele precisa funcionar, ele tem que ter atualização anualmente. E o plano de segurança do paciente, ele me traz as ações. Quais são as ações que nós vamos trabalhar durante o ano para poder garantir essa cultura de segurança do paciente. Então é muito importante que vocês entendam isso. Depois vem para os protocolos, né? E aí a gente trabalha com as 6 metas internacionais, que é o mínimo que uma unidade de saúde precisa ter, é o mínimo. Então quando a gente fala de 6 metas, aí eu cumpro com as 6 metas. Cara, você está cumprindo com o mínimo. Você está cumprindo com o mínimo. O mínimo de uma unidade de saúde é garantir as 6 metas internacionais de segurança do paciente.
Depois vem para o mapeamento de processos, aí sim você começa a aprofundar e a construir barreiras e ter controle dos riscos que você tem ali para os seus pacientes. Lembre-se que segurança do paciente é minimizar e mitigar o maior número de riscos possíveis para o meu paciente. Então não é só os protocolos das 6 metas. O protocolo das 6 metas é o mínimo que você precisa ter. E aí vem indicadores, né? Os indicadores ali, às vezes a Anvisa determina alguns indicadores ou elas nos sugerem alguns indicadores, mas vai depender da instituição, né? Por exemplo, em nível ambulatorial, às vezes a meta 6, a de LPP, eu não consigo ter um indicador que eu produza LPP, mas talvez de pessoas que chegam até mim que tem LPP. Por exemplo, uma policlínica é diferente de um hospital, um centro de radiologia é diferente de um hospital, então depende muito, você tem que ver qual que é o perfil da sua instituição para você determinar esses indicadores. Bom, então vamos lá. Eu, Henrique, concordo que a segurança do paciente é uma cultura e não um setor ou um núcleo de qualidade de segurança do paciente. Existem essas pessoas de referência para que elas possam ser consultadas os dados, os documentos, mas não é responsabilidade do núcleo garantir a segurança do paciente sozinhos, porque sozinhos eles não chegam em lugar nenhum. E a gente precisa também da alta direção, a alta gestão precisa abraçar essa cultura. Como é uma cultura, ela começa do nível estratégico até o nível operacional. Então, o nível estratégico, ele tá as altas lideranças, as direções, os superintendentes, os presidentes, se for uma OS, né? E aí a gente precisa trabalhar isso também dentro do próprio mundo corporativo, para que isso desça, né, do estratégico para o operacional. Bom, eu vou deixar aqui um link de um e-book com valor tão simbólico, gente, bem barato mesmo, mas que traz todo como construir todas essas etapas que eu falei para vocês, da política aos indicadores de segurança do paciente, certo? E também vou deixar um link da nossa mentoria em implantação do núcleo de qualidade e segurança do paciente da sua instituição, que vai te ajudar, a gente vai verificar como que está o andamento aí da sua unidade referente à segurança do paciente, tá bom? Deixe o seu like se você gostou, compartilhe, não deixe de comentar. Você acha que é um setor, ou uma cultura, eu tô certo, ou eu tô errado? Gostaria que você deixasse a sua opinião aí pra gente.